segundo exemplo de gráficos, né? Construir esse gráfico aqui, menos 2x mais 2, tá? Veja, menos 2x mais 2. Aqui está os passos, lembra? Primeiro passo, valor de b. O valor de b é 2. O que o valor de b significa? O valor de b significa que é onde a reta intercepta o eixo y, né? Que está escrito lá no teu resuminho. Então, se o b é 2, y igual a 2, vai dar mais ou menos aqui. Né? Então, aqui no y igual a 2, ele vai cortar, né? A sua reta vai cortar aqui no y igual a 2. Então, aqui b igual a 2, beleza. Primeiro ponto, achei. Segundo ponto, a raiz. Né? Lembra que o segundo ponto que eu tenho que achar é a raiz. Então, só colocar no lugar do y 0 é igual a menos 2x mais 2. Só um detalhe aqui, né? Eu coloquei a fórmula para vocês, tá? Porque, assim, é meio que padrão, né? Só para vocês não ficarem perdidos na hora de ler o livro. Mas eu não recomendo você usar a fórmula. Por quê? Pelo seguinte. A fórmula da raiz da equação do primeiro grau é uma. A fórmula da raiz da equação do segundo grau é outra. A fórmula da raiz de logaritmo é outra. A fórmula da raiz de exponencial, pode ser que exista ou não, é outra. Sabe, a fórmula da raiz do seno é outra. Então, é muita fórmula para você decorar. Sendo que você basta decorar que você tem que substituir no lugar do f de x ou do y, 0. E aí você calcula qualquer raiz de qualquer equação, de qualquer função. Tá? Então, eu não recomendo você decorar. Como eu disse, a não ser que você consiga decorar aí umas 8 fórmulas de raízes, tá? Que você saiba utilizar a fórmula no lugar correto. Senão, eu não recomendo. Pois bem. Então, no lugar da função do y, eu coloquei 0 e isola, né? No lugar, aqui o mais 2 passa para o outro lado, subtraindo. Menos 2 está multiplicando, menos 2 passa dividindo. Então, x é igual a 1, né? Menos 2 dividido por menos 2 é 1. Lembra, né, gente? Toma cuidado. Tira isso da cabeça que, quando passa do outro lado, troca de sinal. Tira isso da cabeça, tá? Quando passa para o outro lado, você passa com a operação inversa. O mais 2 aqui, o 2 estava somando, então ele passa subtraindo. O menos 2 estava multiplicando, então o menos 2 passa dividindo. Não tem essa troca de sinal. É a operação inversa. Isso significa que quando x é igual a 1, aqui no x igual a 1, é o outro ponto da minha função. Ora, aí ficou fácil, né? Se eu tenho um ponto aqui, você sabe que é uma função do primeiro grau, então é uma reta. Então, basta você ligar esses dois pontos, né? Imagina aí que está uma reta perfeita, tá? Beleza? Então, assim, o que a gente pode observar de uma função a outra? Né? Veja, eu vou desenhar os dois gráficos aqui para você analisar algumas coisinhas. Olha só, os dois gráficos, né? Então, o que você já tem anotado? Uma função afim é sempre uma reta, tá? Outra coisa que você tem anotado, o B intercepta no eixo Y, né? A reta. Ou seja, a reta intercepta no eixo Y no valor de B. Isso que você tem anotado. Outra coisa que você tem anotado, eu tenho que achar a raiz da função para desenhar o gráfico, né? E a raiz da função, ela intercepta o eixo X. Não sei se eu já pedi para você escrever isso, mas se eu não pedir, incrementa aí, né? Que a raiz da função intercepta o eixo X. Então, é isso que você precisa para desenhar o gráfico, tá? Então, né, você, digamos assim, pode circular isso aí ou fazer alguma anotação aí dizendo, ó, esses 3 passos é para desenhar o gráfico. Agora, o que mais que eu tenho que saber sobre gráficos? Né? Não para desenhar, e sim saber mesmo. Para saber se está certo, para resolver problemas dos exercícios. Tá? O que eu tenho que saber? Gente, primeiro, tá?
Repare aqui, ó. A é 3, B é menos 6. A é menos 2, B é igual a 2, né? Vamos escrever isso aqui, ó. A é 3, B é menos 6. Aqui o A é menos 2 e aqui o B é 2. Tá? Primeira coisa que eu quero que vocês, né, anotem aí é o A, ele é conhecido como coeficiente angular. Tá? Então, A é coeficiente angular. Então, se você vem em um enunciado, calcule o coeficiente angular, ou qual é o coeficiente angular dessa função? Você sabe que ele está se referindo ao valor de A. Tá? Por que coeficiente angular? Por que ele tem esse nome? É que o nome já é intuitivo. Ele vai definir o ângulo com o eixo x. Tá? Quanto maior for esse valor de A, quanto maior ele for, maior é o ângulo com o eixo x. Tá? Uma frasezinha bacana para verdadeiro ou falso na prova, hein? Anota isso aí. Quanto maior o valor de A, maior é o ângulo que ele forma aqui, ó, com o eixo x. Esse ângulo aqui, tá vendo? Ó? Esse ângulo aqui. Tá? Agora, claro, daí quando eu digo maior é entre 0 e 90. Então, é sempre esse menor ângulo aqui, tá? Aqui, tá vendo? Ó, aqui é desse lado e aqui é do outro lado. Do lado direito e aqui do lado esquerdo. Então, é sempre o ângulo entre 0 e 90, porque aqui é maior que 90, então não conta esse. Né? Essa frase ela vale para o ângulo entre 0 e 90. E esse valor também de A, para essa frase, tem que estar em módulo. O que é módulo mesmo? Se o módulo lembra que ele só fica positivo, simples assim. Então, quando você está verificando o ângulo da reta, você vai ignorar o sinal de A. Tá? Então, você vai olhar isso aqui como um 2. Você vai olhar isso aqui como um 3. Aqui já é positivo mesmo, né? Mas aqui, quando é negativo, você vai olhar ele como um 2, para saber se o ângulo é maior ou menor. Por exemplo, nesse caso, né, eu posso colocar uma questãozinha assim. Seja a função 1 e a função 2. Qual é a função que tem o maior ângulo com o eixo x? Esse. Né, porque o 3 é maior que 2. Lembra que, para você verificar, volto a repetir. Você verificar ângulo, você ignora o sinal. Você só pega o 2. Ignora que é menos. Só nesse caso, tá? Ok? Aí o teu coeficiente angular te diz outra coisa. Te diz também o seguinte, se a função é crescente ou decrescente. E como que você verifica se uma função... Isso serve para qualquer função, agora que eu vou falar. Como que você verifica se uma função é crescente ou decrescente? Muito simples. Você sempre vai andar no gráfico da esquerda para a direita. Então, olha só. Veja esse gráfico. Inicie em qualquer ponto, tá? Não precisa ser aqui embaixo. Inicie em qualquer ponto. Eu vou iniciar aqui. Comece a andar para a sua direita. Se eu começar a andar para a direita em cima da linha do gráfico, o que vai acontecer? Vou começar a subir. Então, essa função é crescente. Tá? Então, estou aqui, né, nesse ponto. Vou começar a andar para a direita. Comecei a andar para a direita, estou subindo. Então, essa função aqui, ela é crescente. Tá? Olha esse aqui. Fixa um ponto, comece a andar para a direita. O que vai começar? Você vai começar a descer. Então, essa função aqui é decrescente. E olha só que interessante. Outro tópico que você vai colocar no teu resumo. Se o A é positivo, tá vendo que o A é positivo? Se o A é positivo, a sua função é crescente. A positivo, sua função é crescente. Se o A é negativo, a sua função vai ser decrescente. Então, pelo valor de A, você já pode ter uma ideia de como é teu gráfico. Né? Poxa, se o teu A é negativo, você desenhou o teu gráfico e ela ficou subindo, alguma coisa está de errado. Verifique. Tá? Que mais? O B, tá? O B ele é conhecido como coeficiente linear. Tá? Por que linear? Porque é aquilo que eu já disse, você não precisa escrever, que já está escrito aí no teu resumo. É onde ele corta o eixo Y. É onde a reta vai cortar o eixo Y. Ok? Gente, e aí para finalizar, tá? Algumas coisinhas que pode aparecer no enunciado. Seja a função identidade. Tá? O que é uma função identidade? Gente, muito simples. Quando B é 0 e o A é 1. Tá? Vou escrever aqui, ó.
Tá? Quando que a função é identidade? f de x é igual a x. Outra coisa, ele pode falar, seja uma função constante. Se é uma função constante, ele não é, na verdade, uma função afim, porque o a vai ser zero. Daí não é uma função afim, né, como a gente viu. Então, por exemplo, função constante f de x igual a 2. Ou seja, uma função constante não tem x. Vai ter um número aqui, 2, 5, qualquer número. Tá? Pode aparecer esses números aí. Beleza? Então, assim, esse é o contexto. Próximo vídeo trarei exemplos. Beleza? Bons estudos, até a próxima aula.